Veja bem, não é como se houvesse escolha ou destino nesse inferno sem direção que chamam de guerra. Somos carne, sangue e memória no chão que não é nosso, coberto com nomes e histórias que nenhum de nós saberá. À noite, quando o fogo se apaga e as risadas nervosas morrem entre os sussurros das trincheiras, surge algo ainda mais profundo, enraizado na poeira das batalhas antigas. Algo que se alimenta não só de carne, mas dos restos de esperança. Eu mesmo pensei ser apenas uma lenda até sentir sua presença, ver seu vulto disforme. Minha unidade se fora horas, arrastando os corpos mais fortes, deixando-me ao lado dos outros, aqueles que já haviam cedido ao abandono e à escuridão. Meus músculos queimavam e a perna direita estava rígida, inútil, presa num ângulo grotesco, como se quisesse se fundir ao solo. Eu ainda ouvia passos ao longe, risadas histéricas e soldados alucinados. Quando o silêncio finalmente desceu sobre o campo, eu pude sentir pela primeira vez um astar lento, metálico e rítmico, vindo da escuridão. Era como se a terra inteira se movesse, exalando um cheiro antigo e repulsivo, algo além do podre habitual, uma coisa quase primitiva. E então vi, entre os corpos caídos e restos de homens que eu chamaria de companheiros, o contorno macabro daquela criatura. Ninguém parecia ter uma descrição exata, mas ao ver, entendi que todos estavam certos. Ele não era um ser com forma definida, mas uma coleção de horrores. Aqueles braços, dezena deles, torcidos e pendentes de uma forma quase orgânica, movia-se descompassados, e sua respiração era o som quebradiço e arrastado de ossos que pareciam prontos para desmoronar. Eu estava imobilizado, mas o instinto de sobrevivência fez meu corpo se contorcer, ignorando a dor que parecia dilacerar cada músculo, tentando me arrastar, centímetro a centímetro para longe, sem saber se sequer havia um lugar seguro. Mas o comedor de soldados não era um predador qualquer. Ele se movia com uma precisão letal, como se cada uma de suas patas, garras e bocas se adaptasse ao terreno, à necessidade do momento. Não demorou para que me notasse. A aproximação foi lenta, como se estivesse saboreando o medo que se impregnava em mim. Eu ouvi cada movimento, o estalido grotesco que fazia ao se arrastar, os murmúrios que pareciam vir de dentro dele, como se fossem ecos de soldados mortos. Senti o cheiro, um odor denso e nauseante que parecia perfurar meus sentidos, algo tão podre e penetrante que poderia consumir a alma de um homem antes mesmo de tocar sua carne. Quando finalmente estava diante de mim, a criatura se abaixou e eu pude ver sua face, ou o que restava dela. A cabeça era uma massa disforme de carne, sem olhos, sem qualquer traço humano exceto a boca, grotesca, esticando em um sorriso eternamente torto. Era uma visão pior do que qualquer pesadelo febril, e havia algo insuportável na maneira como aquele ser parecia absorver cada detalhe do meu desespero, saboreando com um prazer que transcendia o físico. E ali, caído no barro frio, percebi que não era o único a viver aquele terror. Entre seus membros deformados, entrelaçados em uma confusão grotesca, estavam pedaços de rostos e mãos, bocas mudas em expressões de horror perpétuo. Cada fragmento parecia pulsar com uma vida estranha, como se fossem vítimas condenadas a vagar eternamente no corpo daquela coisa, tragados pela fome incessante que não perdoa. Eu quis gritar, mas minha garganta estava seca e o grito parecia preso, sufocado por algo que jamais poderia ser dito. A criatura estendeu um dos braços, ou que parecer ser um braço, uma coisa torcida e cheia de dedos pontiagudos, e agarrou minha perna ferida. Senti o peso frio e dolorido apertando o osso, e o medo foi inundado por uma dor viva e crua, uma sensação que me tirou de qualquer traço de racionalidade. A boca daquela coisa se abriu devagar, como se preparasse para consumir não só meu corpo, mas tudo que eu era e que já tinha sido. Era um fim que sabia ser inevitável. Neste momento, me percebi de algo estranho, quase perturbador. Havia uma calma sombria nas entranhas daquele monstro, como se ele não fosse movido apenas pela fome, mas por um propósito macabro e sádico. Talvez a guerra fosse seu habitat natural, o solo fértil para sua existência.
Uma ironia cruel para os que sobreviviam apenas para ver seus próprios corpos servidos de alimento a uma entidade faminta, criada pelo sangue e pelo medo que os homens espalhavam em seus conflitos. Era como se ela simbolizasse o ciclo eterno, a verdade que nos recusamos a enxergar, que a guerra não nos deixa, mesmo quando tentamos deixá-la. A criatura se abaixou mais, seu hálito fétido próximo ao meu rosto. Eu pude ver os dentes, fileiras deles, finos, negros, incrustados com o resto de outros, despedaçados e ainda visíveis em sua garganta. Não havia como lutar, de algum modo senti que, mesmo se pudesse escapar, não haveria lugar algum para ir. Eu estava condenado, assim como tantos antes de mim, a alimentar o que não tem fim, a ser parte do alimento que sustenta aquela coisa abissal, símbolo de nossa própria destruição. Enquanto sua mandíbula se abria, senti meu corpo ser puxado para aquele abismo de carne e dentes. Mas o terror maior era a consciência. Eu estava sendo devorado lentamente, com cada mordida arrastada, e a cada segundo, parte de mim se tornava ele. Talvez fosse isso que ele realmente comia, nossa essência, nossos medos e fracassos. Naquele instante final compreendi. Eu nunca havia lutado por um ideal, nunca fui mais do que um peão em uma guerra sem nome, um recurso descartável. E então, já não era mais eu.